Pessoal, e o Abel Ferreira pode fazer uma das maiores besteiras no time do Palmeiras. Isso mesmo, tá acontecendo e o Everton pode deixar o time do Verdão a qualquer momento. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo se vocês concordam com isso ou não. Na sua opinião, vocês deixariam o Everton sair do time do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, hein? E agora, sem mais enrolações, vamos ver aí tudo que a mídia está falando sobre essa treta e também sobre a preparação do Verdão para enfrentar o Santos logo mais. Então assiste esse vídeo até o final. Pois é, hoje tem Palmeiras Santos. recebendo o Santos lá na Arena Barueri, Na né? Mamãe Já que Arena. o Allianz está passando por uma reforma, né? Estão trocando o gramado do Allianz. E nos bastidores, um ídolo está de saída. O Verdão liberou sim, agora é verdade, o goleiro Everton para acertar com o Grêmio. Eu falei aqui. Falei do Everton aqui. Muito obrigado que se diz? Então foi mais ou menos isso. O Everton poderia se isolar como o atleta com mais vitória pelo Palmeiras no século. Ficou empatado com Dudu, 267 vitórias. O Everton era o atleta com mais jogos pela equipe no elenco atual. Foram 454 partidas. Mas as conquistas ficarão eternizadas. O goleiro com mais títulos na história da equipe foram 12 taças. Por tudo isso, e pela vontade de seguir jogando, o Everton pediu para sair. Entendeu que o momento é de Carlos Miguel. O Alviverde queria mais um ano de contrato. Abel chegou a elogiá-lo publicamente dia desses. Ganhou títulos comigo, é o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não. Mas o Grêmio ofereceu 3 anos de contrato para o Everton. E em nome de tudo o que ele fez pela equipe, o Palmeiras não quis dizer não. E o goleiro segue a vida. Por aqui segue a batalha. E seguem as dúvidas para o jogo da vez. Qual o time que Abel Ferreira vai colocar em campo hoje à noite, hein? 2 atacantes que nem no banco ficaram na estreia contra a Portuguesa podem começar a partida de logo mais. Assim sendo, o provável alviverde deve ser o seguinte: Carlos Miguel, Kelvin, Bruno Fux ou Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Emiliano Martínez, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Rafael Veiga. Flaco Lopes, que estava gripado, e Vitor Roque, que treinou normalmente na véspera, livre de um problema no tornozelo. Hoje, às 19h30, o Palmeiras vai chegar a 200 jogos contra o Santos na história do Campeonato Paulista. Vai tentar a 100ª vitória contra o Peixe nesta competição. As duas equipes estrearam com vitória no Campeonato Paulista 2026. Vai ser o primeiro jogo como mandante da equipe alviverde nessa competição. O jogo vai ser na Arena Barueri por causa da reforma na Arena do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira venceu as 2 últimas partidas que fez por lá. Coincidência, foram também 2 clássicos. Fez 2-0 no Corinthians e 1-0 no São Paulo, os 2 jogos pelo Brasileirão do ano passado. Agora é a vez de encarar o Peixe. Agora é jogo grande de novo. Quando é clássico, a gente trata de uma maneira diferente, a gente dá aquele 10% a mais, né, 110 a mais. Então, a gente sabe que é um jogo importante. Clássico é um jogo à parte, a gente está aqui trabalhando a semana toda para jogar esses jogos, então acredito que a gente vai fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair vitorioso. O Santos bateu o Novo Horizontino na estreia. O Palmeiras, cheio de reservas, ganhou da Portuguesa. Em sua segunda casa, vai ganhar de novo? Qual o seu palpite, hein? Vai deixando o seu palpite que daqui a pouco os rapazes vão palpitar também. Mas antes da gente falar sobre o clássico, daqui a pouquinho nós vamos acompanhar as notícias do lado do Peixe. É preciso falar sobre a saída do goleiro Everton, né? Palmeiras não anunciou de forma oficial ainda a saída, mas já liberou sim para ele ajustar todos os detalhes com o Grêmio. A qualquer momento o Grêmio chancela, né, a chegada do Everton. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham, começando por você, Dracena, do Palmeiras ter liberado o goleiro Everton para reforçar o Grêmio? Olha, Lívia, eu fico muito triste porque o Everton é um ídolo do clube, é um cara que ganhou 12 títulos no Palmeiras, não é para qualquer um. Então ele deixou um legado muito bacana se realmente concretizar essa negociação, porque você ganhar essa quantidade de títulos num time muito grande é muito difícil. Agora a gente sabe que o atleta profissional tem as seus ciclos, né? De repente ele se errou um ciclo no Palmeiras que vai iniciar outro de repente no Grêmio. Então acho que o mais importante de tudo é ele deixou as portas abertas, é um cara muito querido dentro do clube, é um cara profissional ao extremo
Então que ele possa ter boa sorte aonde que ele for. E é um cara vitorioso. Eu falava sempre assim, eu quero trabalhar com o cara vitorioso. Porque o cara vitorioso também te leva a ganhar também. Porque eles sabem o caminho da conquista. Então, que ele possa ser feliz na vida dele, boa sorte, que Deus abençoe. Ronaldo, você conhece muito da posição e sabe da dificuldade que é se manter, né? E o Everton é um cara que quer jogar. Palmeiras ele tem mais um ano de contrato, se não me engano, com o Palmeiras. O Grêmio ofereceu 2, ao que tudo indica. Carlos Miguel, de fato, vai seguir com a titularidade. E aí eu achei legal, por um lado, Ronaldo, a postura do Palmeiras e não travar a vida do Everton. Ele é ídolo, ele conquistou tudo, mas se isso aqui não está sendo suficiente, ele quer continuar jogando, não quer ficar no banco e tem oportunidade, por que não? Acho que teve um certo respeito, né? Se ele quer ir, não tem por que você travar e deixar o cara infeliz ali no banco. Mas você já passou por algo parecido, né? Ué, mas eu quero saber dos blogueirinhos. Cadê os blogueirinhos? Só falam do Corinthians, porque quando o Cássio foi embora e o Cássio escolheu ir embora, nossa, acabou o mundo. E agora o Everton foi colocado pra fora. Cadê vocês? Os blogueirinhos? Quer falar só do Corinthians? É isso? Vocês vivem do Corinthians? Até os blogueirinhos do Porquinho vivem do Corinthians, é isso? O que fizeram com esse menino? Everton, E eu cantei a bola aqui, Edu. Você sabe muito bem, eu cantei a bola aqui. Eu falei, vai. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que é uma covardia com o Everton? Né? Vocês acham que isso que estão acontecendo é uma covardia com o Everton? Ou já chegou o momento dele sair do Verdão? Qual a sua opinião, hein? Deixa aqui nos comentários, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Vai ficar o Carlos Miguel. Isso é verdade. Vai ficar porque o homem já colocou. O homem, o português, o homem não é fraco, não. Agora, cadê vocês aí que falaram só do Cássio? Aí o Cássio. E agora esse menino? O que fizeram com esse menino aí? Tudo bem que ele tá indo pra um baita time também, que é o Grêmio. O Grêmio tá montando um time. Renato. Baixa para certa coisa. Mas o Grêmio tá montando um time com treinador, velho. E foi pedido do Filipão ainda. Então tem coisas no futebol que você tem que abraçar. Filho, Everton, tem que abraçar. E você é um cara espetacular, você merece ser feliz também. É isso que eu tenho a dizer. Mas e vocês, blogueirinhos aí do Palmeiras, que só quer falar do Corinthians? Fala do seu goleiro aí. Vocês falaram do Cássio, fala do seu goleiro aí, que foi colocado porta pra fora aí. Ninguém queria. E ele não foi embora. Como assim? Como é que você tá querendo ir, pô? Não é Fica Carlos Miguel agora na titularidade, Lomba como segundo goleiro. Só que aí, e o Aranha é o terceiro goleiro do Palmeiras. Essa é a trinca dos arqueiros do Palmeiras. Agora, eles perdem uma referência, né? Porque o Everton perdeu a titularidade no momento que ele se lesiona e no momento que o Palmeiras começava a crescer no Brasileiro, depois veio a Libertadores, o Carlos Miguel deu uma assustada ali na chegada até encaixar, vai embora um ídolo e uma referência dentro de campo, né? E eu já analiso de uma outra maneira. Você falou aí, Lívia, até o Palmeiras tratou com respeito. Na minha opinião, faltou respeito com o Everton. Né? Respeito com a história dele, até porque o Everton ele não foi pro banco de reserva, no caso, o Everton ele se machucou e ele estava muito bem. Então o mínimo que ele merecia era o quê? Era voltar à titularidade e competir ali jogando juntamente com o Carlos Miguel. Assim, o Palmeiras meio que quis se livrar de um problema que provavelmente traria com um grande ídolo no banco de reserva. Então, assim, pra mim, ele deveria voltar como titular porque ele saiu no momento que ele estava bem. E ele tá procurando novos ares. O Palmeiras tem portas abertas para ele, mas o Everton, ele fecha a porta, o Everton, pro Palmeiras. Porque, assim, da maneira na qual ele tá saindo, e o futebol pune. Quando você trata ídolos dessa maneira, não ganha nem para o ímpar. O seu Flamengo foi muito prova disso. Quando tirou o Vitor Pereira do Corinthians, daquela maneira, não ganhou nada. E o Palmeiras, fazendo isso com ídolo, escuta bem, esse ano não ganha nem para o ímpar. Quando eu falo que tratou com respeito o Everton, Cicinho, semana passada a gente falou sobre a hierarquia e todo mundo aqui concordou que o Everton deveria voltar para a posição porque ele se lesionou por lesão. Eu fui voto vencido aqui, mas eu falei do Miguel. E vou torcer pro Carlos Miguel jogar muito que o Everton e ir embora no meio do ano. E o Carlos Miguel... Não, mas você gostaria de quem na titularidade, Ronaldo? O Carlos Miguel vai jogar muito e no meio do ano ele vai embora. Você vai torcer pra ele ir embora. E aí, quando eu falo que tratou com respeito, é quando você vê, por exemplo, usa como exemplo o Atlético Mineiro com o Hulk. O Hulk queria ir embora, o Galo fez de tudo pra segurar, mesmo com ele infeliz. Então, assim, se o Everton entendeu que um revezamento para ele não cabe, que ele não quer e que ele acha que ele deveria sim voltar para a titularidade e o Palmeiras não dificultou a vida dele, falou, campeão, se você quer isso, mas se você enxerga que seu caminho vai ser melhor fora,
tá liberado. Então eu acho que aí tem um respeito. Porque tem clube que fala, não, você tem mais um ano de contrato, você vai ficar aqui e a decisão é do técnico, ele escolheu outro. Então se o Palmeiras não dificulta a decisão do Everton, para mim não deixa de ser um respeito. Agora, o Abel tá batendo na mesa e tá bancando. Porque a gente repete, ele saiu por conta de lesão, não é porque ele vinha falhando. Agora, quem tá bancando, que segure, porque Carlos Miguel chegou com pompa no Corinthians, você ídolo, jogava a torcida contra a imprensa, meteu o pé. É bom lembrar. Torcer pra acontecer de novo. Tirou o Cássio. O Cássio foi embora. O Cássio poderia continuar, o Cássio poderia continuar ainda. Aí todo mundo aí, né, não sei o que, o Cássio foi pro Cruzeiro, tá indo muito bem no Cruzeiro. Então se o Carlos Miguel quiser ir embora também for bem outro time, pode ir agora. A questão é a maneira que o Palmeiras está tratando os ídolos, né? O Dudu machucou, a hora que voltou, paciência nenhuma, já chutou o cara. O Rony, o cara fazendo gol em final de Libertadores, sendo um cara voluntário, sai. Agora... Quer dizer que o Abel gosta de pegar o ídolo. O para-raio começa a ir lá nos trinques. Aí é importante a gente pontuar. O Dudu fez uma história incrível no Palmeiras, se reinventou, porque antes ele era muito esquentado, depois ele se colocou na linha, mas depois que saiu do Palmeiras... Mas vem cá. A gente não viu o futebol do Dudu também, tá? A gente também tem que quando foi contratado, eu só acho que o ídolo tem que ser tratado de outra maneira. O Cruzeiro fez assim, vamos contratar os midiáticos. O Palmeiras era ídolo. Não, tô falando depois que ele saiu do Palmeiras. Não, mas é outra história. Mas tô falando que o Palmeiras tá massacrando os ídolos. É isso que tá acontecendo. A questão é o seguinte, tem que ver o lado do atleta. Se de repente o atleta fala assim, eu não quero ficar aqui pra competir, pra brigar. Mas ele falou que não queria ficar no Palmeiras. Não, isso ninguém tá falando isso. Eu só tô falando que o trata... respeito. Poxa, o cara machucou. E o cara machucou como? Jogando, dando a vida pelo clube. Ele teria que voltar. 12 títulos. Aí você acha que o cara não é merecedor. Peraí. Você acha que o cara não é merecedor de voltar e pelo menos ter uma sequência de 5 jogos? 2 jogos. Então, foi um jogo, Cicinho. Foi só um jogo do Campeonato Paulista. Você entendeu? Então você não pode julgar uma coisa que pode acontecer. Aí o cara vai tomar atitude de sair. Você acha que não tem conversa do treinador? O treinador chegar e pegar... Cara, eu saí do Real Madrid porque o treinador falou assim, ó, você vai ser meu terceiro lateral. Eu falei assim, eu vou pra Roma. Então, por isso mesmo, de repente você vai brigar. E você acha que o Everton saiu porque... eu fiquei no banco do Paulista, mas eu acho que eu vou jogar no Brasil. E aí, pessoal, vocês acham que o Everton já foi dito aí que ele já... Será que o Abel já passou pra ele que se ele ficasse, ele seria o goleiro reserva? Né? Qual a sua opinião? Mas hoje, quem seria o goleiro titular do time do Palmeiras? Carlos Miguel ou Everton? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Não, o cara tem noção do que vai ser. Nós jogamos futebol, meu irmão. Você quer me enganar? Me dá bala. Eu não quero te enganar. Eu vejo assim, é uma oportunidade que ele viu, 3 anos de contrato. Lógico, porque o Palmeiras não valorizou a história dele. O Palmeiras deu mais um ano pra ele e ele achou melhor sair nesse momento. Porque o Palmeiras não valorizou ele. Exatamente. Tem que colocar o cara no primeiro jogo do Campeonato Paulista. Sem dúvida, é o nosso primeiro assunto, este clássico entre Palmeiras e Santos, e o Rafael Valente já chega com a gente aqui com as primeiras informações. Tudo bem, Rafa? Seja muito bem-vindo. Bom dia, beijo pra você, amigo. Fala, Glaucia. Bom dia pra você, pro Breyer, pro Donk, pros amigos do estúdio, pro fã de esporte. Olha só, estou no palco do primeiro clássico do Campeonato Paulista, Arena Barueri, onde Palmeiras e Santos se enfrentam hoje, 7h30 da noite. E olha, o torcedor do Palmeiras vai ter um time bem diferente para acompanhar hoje, bem diferente do que viu na primeira rodada, na vitória contra a Portuguesa. A ideia do Abel Ferreira e da comissão técnica é tentar colocar mais titulares em campo, então provavelmente a gente vai ver um Palmeiras muito próximo do ideal do que o Abel Ferreira pode ter de força máxima nesse momento, nesse começo de temporada, né? Tem jogadores ainda no departamento médico. Há uma dúvida, a principal dúvida é no setor ofensivo, Vitor Roque. O Vitor Roque, o que aconteceu com ele na pré-temporada, num jogo treino contra o Desportivo Brasil, ele acabou sofrendo um entorse no tornozelo, ficou fora dos treinos antes da estreia no Paulistão, mas voltou a treinar, tem participado das atividades nesses dias que antecederam o confronto contra o Santos, mas é dúvida, pode até ser preservado, né, para evitar um probleminha maior. A gente não tem a confirmação se ele vai ser inclusive relacionado para o confronto. É diferente do caso do Flaco Lopes, que vem treinando, se recuperou de uma gripe que tirou ele da primeira rodada. O Flaco Lopes
dificilmente não vai estar nos titulares do Palmeiras, a gente deve ver ele como titular, mas o Palmeiras tem lá seus desfalques, né? 2 são novos, os casos do lateral esquerdo Jefté e do atacante Facundo Torres, ambos com lesão, e tem os nomes já conhecidos pelo torcedor palmeirense, né, que já vinham fora ali na reta final do Brasileirão. Tô falando do Felipe Anderson, do Paulinho, do Lucas Evangelista, do Figueiredo, esses realmente estão fora, o Abel não conta com eles para essa rodada, para esse clássico. Do lado do Santos, que diferentemente do Palmeiras, usou sim o que tinha de melhor na estreia do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, deve repetir, também vir com força máxima. Ainda não tem o Neymar, é importante a gente sempre lembrar o torcedor disso, o Neymar se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, deve estar à disposição ali para o finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, se tudo correr bem, mas o Santos ganhou 2 nomes para reforçar o time. O Zé Rafael, recuperado de uma conjuntivite, e o Barreal. O Barreal já estava no elenco, mas como mudou o contrato dele, o Santos aguardava a publicação no BID, e isso ocorreu ontem, no finalzinho do dia, quase ali nos acréscimos, então o Santos deve contar com o Barreal. A tendência é Zé Rafael no banco e o Barreal entre os titulares. Estão fora do jogo, esses já estão confirmados. O volante Gabriel Bontempo e o atacante Tiquinho Soares, ambos lesionados, né? O Santos tem uma boa lembrança aqui da Arena Barueri, viu, Glaucia? Porque a única vez que o Santos derrotou o Palmeiras como visitante na era Abel Ferreira foi aqui nesse estádio. A gente lembra, o Abel Ferreira foi contratado pelo Palmeiras em novembro de 2020 e o Santos teve essa vitória aqui na Arena Barueri, uma vitória por 2-1 no segundo turno do Brasileirão de 2023. E antes de devolver para vocês no estúdio, só arrematando a questão do Everton, Palmeiras já liberou o Everton para conversar com o Grêmio. O Everton tinha contrato com o Palmeiras até o final desse ano, mas como o Grêmio fez uma proposta de 3 temporadas, houve um acordo da diretoria do Palmeiras com o Everton para ele ser liberado sem custos de transação do Grêmio para o Palmeiras, e a tendência é ele ser anunciado pelo Grêmio nos próximos dias. Boa, Rafa. A gente fala mais tarde aqui no Sport Center, trazendo mais informações desse clássico hoje de Campeonato Paulista. 14 de janeiro, gente. A gente já tem um clássico, um Palmeiras que a gente já deve ver com um pouquinho mais de cara do principal time para essa temporada, né? Contra a Portuguesa na estreia desse Paulistão. O Abel levou a campo um time mais alternativo, com muitos meninos. E do lado do Santos, o Vojvoda dando, de fato, o seu time ali, a principal cara mesmo, né? Levou também a campo que tinha de melhor, à sua disposição contra o Novo Horizontino. Falou até que gostou de um time, porque enfrentou um Novo Horizontino que também é um adversário muito bem ajustado, mas é óbvio que um enfrentamento desse tamanho agora é diferente, Breiler. Glaucia, e sob o ponto de vista do torcedor e até do nosso aqui da imprensa, é legal ter um clássico já em 14 de janeiro. Ano passado ou em outros anos, a essa altura, no máximo, a gente teria um clássico na Copinha, e agora a gente observa, né, no estadual, Palmeiras e Santos duelando, mas sob o ponto de vista dos atletas, sobretudo das comissões técnicas, é um inconveniente. Dentro de um planejamento que ainda é de pré-temporada, você rodar jogadores, buscar ali a formação ideal, buscar a forma... E aí, pessoal, nesse jogo de hoje, qual o seu palpite para essa partida de logo mais entre Palmeiras e Santos? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui no nosso vídeo. Uma física mínima para esse tipo de confronto é uma equação muito complicada. Abel e Vojvoda precisam resolver e a tendência é que lancem já a força máxima, mas nessa de rotação a gente já percebe o Palmeiras ali ainda devagar, né, seguindo seu planejamento, e o Santos, desde a primeira rodada, com uma base mais titular, e isso porque o senso de obrigação é maior. O Santos precisa ter essa temporada e até olhar o Paulista com um olhar diferente em relação ao que o Palmeiras tem de objetivos para a temporada. E eu entendo essa preocupação dos dois lados, né? O Santos vem de a expectativa da chegada do Neymar, luta contra o rebaixamento, agora tem um técnico como o Vojvoda, vem Gabigol, do outro lado o Palmeiras que vem de um ano sem título, mas ainda acho que tem que ser muito pé no chão nesse momento, porque o Paulista é um novo formato, corre o risco, um risco maior para as equipes grandes. Mas assim, a temporada desgastante, pouco de pré-temporada que você teve, acho que você tem que ter toda a cautela, não ficar pensando em cobrar tanto desempenho nesse momento, é muito mais atingir o nível. Até o Abel falou alguns dias atrás que o período ideal seria 4 semanas para os jogadores estarem atingindo o nível de competitividade, está 100%, então acho que dentro desse período tem que ser extremamente compreensível, porque a temporada é muito mais importante do que o estadual.
Jogo hoje na Arena Barueri, o Allianz Parque passando por mudança de gramado, por isso o Palmeiras manda este clássico em Barueri hoje. Mas enfim, fica à vontade para falar o que quiser. Eu acho que eu vou virar o chato dessa apuração. Sim. Mas, de fato, não houve nenhuma mudança de status até o presente momento em relação ao Arias. O Palmeiras tem o interesse, o Palmeiras tem na pasta das seus reforços o Arias como 001, porque o Abel Ferreira gosta, o Palmeiras gosta, já monitora desde de uma janela anterior, já desde quando ele era jogador do Fluminense, mas existe o quê? Uma situação em que o Palmeiras precisa ter a certeza de que o negócio vai dar certo, para que essa proposta chegue, ou esse oficial, esse documento chegue nas mãos do Wolverhampton, para o Wolverhampton ter uma conversa. Ali para frente aceita, quanto que tipo de negociação, vamos botar bônus, vamos botar porcentagem. Então está ainda muito embrionário e está muito ainda sem avanço, pelo que eu converso com as fontes que eu confio e que eu estou falando nessa negociação. Então assim, ache você ou não eu um chato, um atrasado, um perdido que não sabe nada, mas a informação que a gente tem aqui pelo Fala-Fonte, e eu falo isso pelo Fala-Fonte, é que ainda não teve um avanço. Alguém falar que você não sabe nada é brincadeira, né? Mas aí na internet é que nem papel em branco, vale tudo. Não, mas eu vi a fonte que você estava falando. Eu posso garantir aqui, eu vi a pessoa com quem você está falando. Você viu a mensagem que eu acabei de mandar e a resposta da pessoa. Eu não posso falar a resposta da pessoa, mas dá pra entender que assim, tem muitos obstáculos a se percorrer nessa negociação. Não é chegar lá, quanto vale? Pá, pum, traz. Exato, não é isso. É que parece assim... Quando um clube vai contratar, o Ale Ruvelis, por exemplo, que a gente acabou de noticiar aqui no Bahia, é uma operação complexa, porque envolve mais de um clube. É um jogador de 22 anos que foi contratado pelo Tottenham. O John Arias é um jogador que tem 27, mas ele foi o melhor jogador do clube brasileiro no Mundial de Clubes. Os caras fizeram um investimento, um movimento, e aí você vai se livrar do cara. O Wolverhampton não tá bem, o John Arias não tá tendo oportunidade. A cultura dos clubes europeus não é uma cultura de chegar e falar assim, descarta o cara, tchau. Sim. Isso é muito no imaginário do torcedor. E não é assim, nós estamos falando de um Everton que ganhou 12 títulos com o Palmeiras, e o Palmeiras não queria se livrar do jogador. O Palmeiras queria renovar com o Everton. Mas o torcedor acha que tem que se livrar, que não presta mais, é chegar e comprar, o Palmeiras tem dinheiro, o Barros é devagar. Gente, não é assim. E eu não estou aqui falando em nome do Palmeiras ou sou assessor da Leila, Pombo Correio, como a galera gosta de falar. Falam que você é assessor de um monte de coisa. Eu sou assessor de todo mundo, acho que deve ter alguma coisa positiva então. Né? Tá ganhando bem então, né? A questão a gente tem que ser honesto com a informação. A gente tem que trazer a informação que a gente consegue apurar e que a gente tem de informação. Não adianta eu falar, cara, tá avançado porque outro jornalista falou, porque um canal de YouTube falou. Cara, não tenho. Vou mentir? A informação que a gente tem é essa, e a do John Arias é ainda muito morno no sentido da apuração. Tá negociando, mas tem muitos obstáculos. Existe a negociação, existe uma conversa em curso? Sim. Tem. Mas tem uma oferta do Palmeiras na mão do Wolverhampton? Não, eu sei porque você já falou disso, eu vi a tua fonte, eu sei quem é, a fonte é muito boa, não tem por que mentir, é a verdade. Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né, como já foi dito, provavelmente o John Arias não vem pro time do Verdão, e essa treta aí que está rolando no bastidores, o Everton que está disposto a sair do time do Palmeiras, porque... certamente é porque sabe que não vai ser titular do time, vai ser um goleiro reserva, um cara que tem uma história muito grande no time do Palmeiras. Lógico, teve lesão, entrou outro goleiro, mas na sua opinião, o que é que vocês acham? Carlos Miguel ou Everton deveria ser o goleiro titular do time do Palmeiras, Na minha opinião, pela idade do Everton, assim, lógico, é um cara experiente, mas a bagatela que foi paga no Carlos Miguel e não usufruir do goleiro, querendo ou não, independente de onde ele veio, o cara é um grande goleiro, tá? E outra, chegou, o Everton se machucou, ele chegou, não estava ainda entrosado muito bem com o time, a gente sabe da dificuldade que ele tem de trabalhar com os pés, mas acredito que agora, numa pré-temporada, fazendo uma pré-temporada bem feito, trabalhando juntamente com o time tudo direitinho, eu acredito que tem tudo para se tornar um grande goleiro do time do Palmeiras, tá? Querendo ou não, acredito que o Palmeiras fez esse investimento aí para os próximos 10 anos,
caso venha acontecer, ele permaneça aí os próximos 10 anos, 12 anos no time do Palmeiras. Mas e aí? Hoje, vocês iriam com Carlos Miguel ou o Everton no gol do Verdão? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!